leitura da palavra de Deus que está no Evangelho de São Lucas, no capítulo de número 10. Amém? Lucas 10, a partir do versículo 38. Tá bom? Na noite de hoje nós estaremos meditando, nós estaremos aprendendo com a passagem que está registrada no Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 38. E a palavra de Deus diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor Jesus, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Versículo 41, respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Até aí a leitura para nossa meditação. Bom, e para iniciarmos, eu imagino que você que acompanhou juntamente comigo a leitura já entendeu que hoje é dose dupla, né? Nós aprenderemos acerca do exemplo de Marta e Maria, são irmãs. E a Bíblia nos apresenta esta passagem na qual as duas aparecem juntamente. Então, hoje nós aprenderemos em dose dupla, baseada no exemplo de uma dupla de mulheres. E não é verdade que são muitos os exemplos bíblicos com os quais nós aprendemos que nos retratam exemplos de irmãos, de família, sim ou não? Você consegue se lembrar aí, no lugar onde você está, você que nos acompanha online, consegue se lembrar de exemplos que a Bíblia nos traz acerca de irmãos com os quais nós muito já aprendemos ao longo da nossa caminhada de fé? Quantos aqui já escutaram a respeito da história de Caim e Abel? São irmãos. Quantos já aprenderam acerca da história de Isaú e Jacó? Irmãos também. Isaque e Ismael. Irmãos. José e todos os seus irmãos e a história que muito fala conosco a respeito de perdão. A Bíblia, ela se preocupa em trazer exemplos de pessoas que vivem em família, exemplos retratando figura de irmãos. Porque à medida que a gente observa a postura de um, a postura de outro, e tendo Deus como a figura de pai em todas essas histórias, nós somos, de certa forma, levadas a aprender através dos acertos de uns e erros de outros. Com os acertos, nós aprendemos como devemos seguir a nossa caminhada de fé, sendo com que os erros nos levam a aprender a respeito daquilo que nós não devemos fazer. Amém? Amém. Então, como eu dizia, hoje nós aprenderemos com o exemplo destas irmãs, Marta
e Maria. Onde moravam Marta e Maria? Elas moravam em uma cidade chamada Betânia. E a Bíblia nos traz algumas histórias, né? Os evangelhos nos apresentam algumas histórias onde Jesus desfrutava de hospitalidade na casa de Marta e Maria, o que significa que esta família era uma família amiga de Jesus. Diga assim comigo, amigos de Jesus. Amém? Eram uma família hospitaleira. E todas as vezes que Jesus necessitava pousar, Jesus necessitava passar por Betânia, ele se preocupava em visitar esta família e a família se preocupava em receber Jesus em seu lar. Eles eram amigos de Jesus e durante todo o seu ministério terreno se preocuparam em tratar bem Jesus. Mas, como eu dizia a respeito das irmãs, Marta e Maria, elas eram muito diferentes em sua personalidade. Porém, elas tinham uma coisa que combinava ali entre elas, na relação de ambas. Uma coisa havia de combinado: o amor que elas tinham por Jesus, a preocupação que elas tinham com Jesus. Mesmo sendo elas pessoas distintas, mulheres diferentes uma da outra, uma coisa elas tinham de igual: o amor que sentiam por Jesus. E eu posso adiantar aqui a você que de todas as coisas, o amor que nós temos por Jesus, o amor que nos liga a Jesus, de fato é a coisa mais importante que nós podemos ter em nossa vida. Amém? Glória a Deus. Sobre Marta, significado do nome Marta quer dizer Senhor. Senhor. Como aquela que verdadeiramente havia sido destacada para estar sempre servindo a alguém. Marta se preocupava com o serviço. Ela se dispunha a servir. Marta era uma anfitriã, meticulosa, detalhista, preocupada com as mínimas coisas. E a Bíblia não nos relata, mas nos faz entender que ela era a mais velha dos irmãos, entre Maria e Lázaro, sendo ela a mais velha. Porque em todas as passagens que a Bíblia nos apresenta a família de Marta e Maria, o nome de Marta sempre vem escrito por primeiro. Fora que as suas atitudes, a chamada responsabilidade a respeito do cuidado com a casa, nos faz entender que esta era a mais velha entre os irmãos. E Maria? O que nós podemos entender já aqui no início da nossa reflexão a respeito de Maria, irmã de Marta? Ela era dona de um coração humilde e obediente. E sabe, irmãs, vocês que estão aqui, você que nos assiste, para Jesus, um coração devoto, um coração dedicado, um coração quebrantado é muito mais importante que uma mesa posta. A Bíblia diz que ele se preocupa com o conteúdo, ele se preocupa com aquilo que há em nosso coração.
A adoração, ela deve ser estabelecida como prioridade na vida do crente. Diga assim comigo: a adoração deve ser estabelecida como prioridade na vida do crente. Amém? O que nos leva a entender que as ações de Marta, algumas, nós já vimos aqui através da leitura, o que nos faz entender que algumas dessas ações, elas estavam distorcidas no que diz respeito a Jesus. Marta priorizava o serviço, a mesa posta, o corre, os detalhes e todas as outras coisas. Não significa que isso não seja importante, mas para Deus, a adoração, ela deve ser prioridade na vida do crente. Amém? Nossas obras, irmãs, nunca serão um meio de merecermos o favor de Deus. Por mais que nós façamos, por mais que nós desenvolvamos algo, nunca isso nos fará recebermos favor de Deus. O que nos leva a receber o favor de Deus é aquilo que entregamos diante dele como forma de devoção e adoração. Amém? As Escrituras enfocam. A palavra de Deus, ela se preocupa em dizer o que ele fez por nós. Amém ou não amém? A Bíblia, ela tem essa preocupação em nos apresentar e nos mostrar aquilo que ele fez por nós. O sacrifício que ele fez por nós. Esta é a preocupação central da Bíblia, porque através do sacrifício nós recebemos dele salvação. Então a preocupação da Bíblia é enfocar o sacrifício de Jesus por nós e não o contrário. Então, por mais que nós façamos com obras e sacrifício, isso nunca nos levará a receber aquilo que ele já fez por nós. Amém? Nós devemos fazer o bem, nós devemos trabalhar, nós devemos exercer, mas isso nunca deve ser prioridade no que diz respeito à vida com Deus. A nossa adoração, a nossa busca por intimidade com Ele deve ser sempre colocado em primeiro lugar. Nós fazemos obras, amém ou não amém? Nós fazemos coisas boas, mas isso tudo nós somente fazemos porque, primeiro, nós o amamos. E se amamos a esse Deus, em nós é desenvolvido o desejo de fazer coisas boas. Nós fazemos porque nós o amamos. Fazemos porque o adoramos. Fazemos porque sabemos que essa é a vontade dele. Amém? A respeito de Marta, diga assim comigo: ansiedade. Eita, mulher ansiosa, essa tal de Marta. Eita, mulher inquieta, preocupada. Ali envolvida no corre-corre. A Bíblia nos apresenta uma coisa diferente de mim ou de você. Fica para nós a reflexão. Marta era uma mulher ansiosa, preocupada. E o mundo, irmãs, no qual nós vivemos, o tempo no qual nós estamos inseridas, o mundo, ele nos propõe essa correria
todos os dias, sim ou não? Todos os dias o mundo nos propõe uma correria ferrenha. Muitas coisas para fazer, muitas coisas para empreender, muitas coisas para cuidar e resolver. E isso acaba despertando em nós a ansiedade por ver tudo pronto, tudo resolvido, tudo bem feito. E como eu dizia, o mundo nos propõe essa correria. Marta não conseguia descansar. Marta não conseguia descansar. Sempre atarefada, sempre no corre-corre, sempre querendo ver as coisas resolvidas e bem feitas. Mas sabe, faltava a ela algo muito importante. Faltava nela a disposição para ouvir. E quantas de nós não nos identificamos com Marta nessa passagem? Ansiosas, inquietas, na correria, sem tempo e disposição para ouvir. A Bíblia diz, irmãs, que Jesus estava nesta casa. Jesus estava nesta casa. Vejam que oportunidade Marta estava perdendo. A oportunidade de ouvir Jesus. E quantas vezes nós, diante da correria que o mundo nos propõe, que essa vida louca nos propõe, nós deixamos de ouvir aquilo que Deus tem para nos falar. E a novidade é que hoje Ele está falando conosco. E hoje você se propôs a descansar e ouvir. Que bom para você, que bom para mim, que bom para você que nos assiste. É certo que Deus tem falado conosco. E sabe, irmãs, a Bíblia também nos diz que Marta, ela se incomoda com a postura de sua irmã. Por quê? Ela estava ali atarefada com os seus afazeres, cheia de coisas para fazer e resolver, e ela não se conforma de ver Maria sentada aos pés de Jesus, escutando Jesus falar. Ela não se conforma. E é isso que acontece quando nós nos encontramos ansiosas para resolver coisas. Nós queremos resolver tudo da noite para o dia, e se tem alguém ali sentado, que seja escutando Jesus, ou sentado porque escolheu simplesmente ficar sentado, isso nos incomoda. A gente fica incomodado, porque a gente quer que todo mundo entre na nossa pilha. Sim ou não? E a Bíblia diz que Marta se incomoda em ver Maria sentada aos pés de Jesus. E deixa eu dizer uma coisa para você. O problema não estava em Maria. Maria estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo aquilo que Jesus tinha a dizer, mas Marta estava tão preocupada com os seus afazeres, ela estava tão envolvida na sua ansiedade que ela não conseguia enxergar o problema que estava nela. Então ela via, na verdade ela criou um problema e atribuiu este problema à sua irmã. Amém? Estamos entendendo bem
o que Deus está querendo dizer conosco na noite de hoje? O que Deus está querendo dizer a nós na noite de hoje? Deixa eu falar uma coisa para você, irmã. Quando eu li, eu senti a necessidade de anotar. Nós não somos fundamentais. Nós não somos fundamentais. Isso significa que não depende só de você para que todas as coisas sejam resolvidas no mundo. Amanhã ou depois a gente se vai e as pessoas continuarão vivendo. O que significa que não é somente você, mulher que está aqui no templo, não é somente você, mulher que me escuta, que é suficientemente capaz de desenvolver funções. Você pode parar por um tempo. Amém? Você pode, não, você deve parar por um tempo. Porque se de repente você não entender que é necessário você parar, se reorganizar e priorizar situação em sua vida, fatalmente, muitas vezes, a doença é que nos para. E eu não estou aqui lançando maldição sobre a sua vida. Eu estou falando aqui de fatos reais. Muitas vezes nós estamos preocupadas em abraçar o mundo. Muitas vezes nós estamos preocupadas em resolver problemas do mundo. E não entendemos que, à medida que nós nos envolvemos com os nossos problemas, problema dos outros e problemas do mundo, nós nos estafamos, nós cansamos, nós mergulhamos em um mar de ansiedade por ver todas as coisas resolvidas e muitas vezes acabamos doentes por conta disso. E tantas doenças que hoje comprovadamente, que hoje são comprovadas pela ciência, desenvolvem no ser humano por conta de estresse, por conta de ansiedade, por conta de tristeza, por conta de preocupações. Então, como eu dizia, se você não parar, se você não se reorganizar, se você não priorizar, fatalmente, infelizmente, pode ser que o seu combustível acabando, você fique doente. Como eu dizia então, se nós não pararmos, pode ser que a doença nos pare. A nossa vida, irmãs, é feita de escolhas. Na verdade, a nossa vida ela é composta de muitas coisas. E nós devemos escolher aquelas que são prioridades. Diga assim comigo, escolhas. Prioridades. Certa vez eu escutando uma palestra de um filósofo da educação que eu gosto muito, Mário Sérgio Cortella, ele dizia a respeito do infartado. Nós, enquanto seres humanos, neste mundo no qual nós vivemos corrido, nós não encontramos tempo para uma caminhada, nós não encontramos tempo para um exercício físico. E eu não estou aqui jogando para você essa responsabilidade, eu estou falando de algo que eu sei, que eu vivo. Tá? Muitas vezes, em meio à correria do dia a dia, nós não priorizamos aquilo que de fato é importante e não encontramos tempo para essas coisas. Por quê? Tem 1 milhão de coisas para resolver, tem 1 milhão de coisas para fazer. E acabo sempre priorizando este 1 milhão de coisas e não priorizando outras coisas. Nunca tenho tempo, nunca tenho tempo, nunca tenho tempo, nunca tenho tempo. Como é que o infartado encontra tempo para caminhar? Depois que infarta,
que passa pelo vale da sombra da morte, que ressurge das cinzas como um fênix, ele encontra um tempo para caminhar na agenda dele. Porque aquilo para ele acaba se tornando prioridade. Amém? Que não seja assim conosco. Que nós entendamos a prioridade de todas as coisas. E então vivamos a colocando sempre em primeiro lugar na nossa vida. A Bíblia diz que Marta estava focada em seus afazeres. Ela sempre focava em um ponto. E por focar neste ponto, ela se esquecia do seu propósito. Marta focava em um ponto e se esquecia do real, do maior e do melhor de todos. Ela se esquecia do propósito. Fica para nós a reflexão. Como está a sua vida? Como está a minha vida? O que nós temos priorizado? Muito serviço, muitos afazeres? Que sejamos inteligentes e sábias em nossas escolhas. Que escolhamos sempre estar aos pés de Jesus. Maria tinha uma prioridade. Independente da correria, independente das coisas e dos afazeres, quando Jesus chegou em sua casa, ela levou em consideração o fato dele estar ali. E ela deixou para trás tudo aquilo que ela não considerava tão importante quanto Jesus. E a Bíblia diz que ela se lançou aos pés dele e ouvia os seus ensinamentos. Poucas coisas são necessárias. Palavras de Jesus nessa passagem. Poucas coisas são necessárias e Maria escolheu a melhor parte, que era ouvir Jesus. O melhor lugar para nós estarmos é aos pés de Jesus. E quando nós estamos ali, adorando, buscando aos pés de Jesus, nós descansamos de toda preocupação, de toda ansiedade, de tudo aquilo que nos trava e nos impede de verdadeiramente descansar. Quando nós vivemos uma vida presa em afazeres, presa nas coisas, nós não descansamos nos pés de Jesus e fatalmente queremos resolver todos os problemas do mundo. Enquanto que nós nos prostrando, adorando e encontrando aconchego em Jesus, nós descansamos porque sabemos que Ele cuida de nós. Enquanto Maria adorava, ela deixava ali nos pés de Jesus todas as suas preocupações, todos os seus anseios, trazendo para a nossa realidade. Quando nós adoramos, quando nós encontramos aconchego em Jesus, quando nós entregamos a Ele toda a adoração, nós podemos depositar nele, em seus pés, tudo aquilo que de fato importa para nós, tendo a certeza que Ele tem cuidado de nós e daquilo que Ele confiou a nós. Os filhos, a família, a nossa casa, o nosso trabalho. Amém? Que Deus, que a palavra dele hoje nos revele de uma forma muito especial. Revele-se a mulheres que têm tentado resolver
os seus problemas na sua força, que tem tentado resolver os seus problemas de acordo com os seus anseios, que tem tentado resolver problemas seus, problemas de todos, baseado na confiança de si mesmo. Amém? Deus, Ele quer dizer a você na noite de hoje: adore, se achegue, se aproxime, ouça os meus conselhos, porque enquanto você adora, enquanto você escuta, enquanto você busca, eu trabalho por você. Eu cuido dos seus. Eu realizo o milagre que você tem buscado em nome de Jesus. Olha só o que eu anotei aqui também que eu achei interessante e eu gostaria de compartilhar com você para nós finalizarmos. Quando Marta se irrita com a atitude de Maria, ela chega até Jesus e diz assim: viu, Jesus, fale para Maria vir me ajudar. Eu tenho tantas coisas para resolver em casa, ela está aí sentada, escutando o Senhor falar, e o serviço da casa, está tudo para mim resolver. Marta tinha a expectativa de que Jesus repreendesse Maria. Ela não estava enxergando o erro em si. E então Jesus corrige, mas não corrige Maria, porque Jesus sabia que Maria estava certa. Jesus corrige Marta, de uma maneira branda, de maneira suave, mas ele corrige Marta. Amém? Aceite a correção de Deus para a sua vida. Devemos parar e observar. É importante nós pararmos e nos observarmos. E buscarmos em nós aquilo que está errado. Aquilo que precisa ser melhorado. Onde está o problema? Identificando o problema, nós podemos redirecionar a nossa vida e voltarmos a viver uma vida de adoração aos pés de Jesus, tendo a certeza de que Ele trabalha por nós enquanto nós o adoramos. Amém? Glória a Deus. Coloque-se de pé.